Amém? Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor essa noite? Levante sua mão. Vocês estão felizes por estarem na casa do Rei do Universo, do nosso Pai, porque Ele não é apenas o Rei, o Criador de todas as coisas, que está lá longe. Ele é um Pai. Você pode olhar para cima, olha aí para cima e diga, meu Pai. Meu Pai. Bata no peito e diga, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Alguém sabe me dizer que data é hoje? Eu não estou perdida, não. 1º de agosto. Aí Cacá respondeu muito bem. 1º de agosto. E alguém sabe me dizer o que significa esse dia de hoje? 1º de agosto? Mês jovem. Isso aí. Eu quero que vocês falem juntos. Digam aí. Mês jovem. Mês jovem, galera. Hoje é mês jovem. A gente começa uma programação que os jovens da Igreja Batista Arvorecer pensam completamente para os jovens, mas que a gente conta com o apoio, com o suporte de toda a igreja para estar junto com a gente. Beleza? Então, hoje, né, nada mais lógico do que a nossa líder Rebeca está aqui ministrando. E para finalizar o mês jovem, a gente vai estar tendo várias programações. A gente vai ter programação próximo sábado, dia 7 de agosto, um dia na casa do Pai, vai ser uma consagração, toda a juventude aqui reunida, buscando a presença do Senhor. Nós vamos ter uma programação também no dia 21 de agosto, que vai ser às 19h30, o nosso acústico, um momento de adoração diante do Senhor, toda a juventude aqui reunida também. E hoje a gente teve Santa Convocação, que tem todo o primeiro domingo do mês, só que hoje quem conduziu a Santa Convocação foram os jovens da igreja. Né? Então foi um momento abençoado, um momento poderoso. Eu não pude estar aqui, mas eu soube que foi assim algo glorioso da parte do Senhor que Ele fez, porque Deus não tem limite de idade, né? Tudo que Ele precisa é de um coração disposto para agir. E é isso que o Senhor quer de nós nesse tempo. O tema do nosso mês jovem é remanescentes. Fale assim, remanescente. Fale de novo, remanescente. Você sabe o que é um remanescente? O remanescente é aquele que fica, é aquele que sobra. Imagine que vem uma tempestade bem forte. E no final dessa tempestade, tem uma árvore e várias folhas caíram, várias folhas foram levadas pelo vento. Mas você pode olhar aquela árvore e ver que algumas folhas ficaram. Algumas folhas permaneceram firmes e fortes, presas nos seus galhos. Elas sobreviveram à tempestade. Essas folhas são os remanescentes daquela árvore. E no fim dos tempos, a Bíblia diz que pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitas pessoas ia se esfriar. Então quer dizer, logicamente, que o amor de alguns poucos ia continuar queimando. E esses poucos são os que o Senhor tem procurado nesse tempo. Então diga, eu sou um remanescente, declare na sua vida. Eu sou um remanescente. Não apenas diga, mas viva isso. E esse mês não é simplesmente para a gente ficar movimentando, para a gente ficar fazendo programação, mas é para nos lembrar da nossa identidade como remanescentes nesse tempo em que o inimigo tem tentado a todo custo corromper os filhos de Deus, os escolhidos e os remanescentes. Mas que a gente permaneça firme e forte, conectado ao Senhor e uns aos outros, queimando a essência do Evangelho nos nossos corações. Amém? Vamos receber nossa líder Rebeca. Pai do Senhor, igreja. Como o Emily falou, estamos abrindo, né, iniciando mais um mês jovem para a glória de Deus. E esse tema, né, remanescentes, foi um tema que Deus ele trouxe ao coração de Emily. Foi algo que Deus falou com ela para esse mês. E assim, quando a gente começou a orar e a pensar sobre isso, nós vimos como se encaixa
encaixa perfeitamente em tudo que nós temos vivido nesses últimos anos, como as coisas têm acontecido, e eu creio que Deus ele vai falar poderosamente aos nossos corações durante todo esse mês. Como Emily falou, a programação é feita pensada pelos jovens, para os jovens, mas nós sempre gostamos de abraçar a igreja. Então, sintam-se convidados, sintam-se convidados a participar de todas as nossas programações. Então, no dia 7 de agosto, fiquem à vontade de estar aqui conosco, vai ser às 7 horas da manhã. No dia 21, no acústico também, sintam-se convidados, tá? A ideia é planejada para os jovens, mas a igreja está muito convidada para estar participando com a gente, que a gente sabe que a igreja sempre está apoiando a gente em tudo que a gente está fazendo. Então, podem sentar-se em nome de Jesus. Pode sentar, meninas. O pessoal do louvor também pode sentar. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esse momento, Pai, de comunhão na tua casa. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui essa noite. Eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com um mês todo voltado para os jovens, falando para os jovens, Pai. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te peço que o Senhor tome os nossos corações, Senhor, que o Senhor prepare os corações para receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje de manhã, gente, nós já começamos a falar um pouco sobre o que é remanescente. É uma palavra que é um pouco incomum, a gente não usa tanto, por mais que tenha um sentido muito importante na Bíblia. É uma palavra que não é tão usada, a gente não utiliza a palavra remanescente tanto no nosso vocabulário, do nosso dia a dia. E o remanescente tem que ser todos nós, né? Esses últimos 2 anos de pandemia têm sido anos que a gente realmente tem resistido, que a gente tem lutado, né? Que o remanescente, como o Emily já começou a falar, é aquele que resiste, é aquele que sobra, é aquele que fica. E como nós temos resistido nesses últimos tempos, né? Como a gente tem visto que as coisas têm se corrompido, como nós temos visto que as pessoas têm se distanciado de Deus, que os valores têm se corrompido, que aquilo que era certo o tempo todo, que a gente sempre soube, não, isso é certo. E agora essas coisas elas não são mais certas, e quando você fala, quando você diz que, não, mas isso é o certo, você é dito, não, pelo amor de Deus, essa sua mentalidade é antiga, é ultrapassada, isso é velho, isso é arcaico. E nós vivemos esse tempo que todos os nossos pensamentos, todos os nossos valores que a Bíblia nos diz, que todos os nossos posicionamentos que a Bíblia nos traz, têm sido vistos como muitas vezes errado. Mas nós, enquanto servos, enquanto filhos de Deus, precisamos resistir. Nós precisamos permanecer firmes naquilo que a palavra diz. Precisamos permanecer firmes naquilo que a palavra do Senhor diz, independente daquilo que o mundo está dizendo, daquilo que o mundo está trazendo. O que nós precisamos permanecer fiéis é na palavra do Senhor. Agora, se a gente pensar essa postura que a gente tem que ter, é uma postura meio louca, né? Porque, assim, se uma pessoa que, eu não sei se algum de vocês já passou por isso, foi nadar no mar aberto, né, na praia, e aí se deparou pela situação de cair numa corrente e o mar começar a te puxar. Muitas pessoas acabam morrendo afogadas quando acontece isso, né? De tentar nadar contra a maré. Muitas pessoas acabam não resistindo porque a corrente ela puxa para o mar aberto. E a pessoa ela se desespera, tenta nadar ao máximo para voltar à praia, para voltar para o sentido da areia, mas muitas vezes a pessoa se esforça tanto, o desgaste físico e o desespero acaba fazendo com que a pessoa acabe engolindo água e muitas vezes acaba morrendo afogado. É basicamente isso que a gente tem que fazer. O mundo está lá remando, o mundo está lá dizendo, olha, a história é outra, olha, a realidade não é essa, mas a gente tem que remar na mão, não é na contramão do mundo, na mão que o Senhor tem nos direcionado.
Então, por mais que às vezes a gente pense que hoje muitos posicionamentos, muitos pensamentos que nós temos hoje é muito contra tudo isso que o mundo tem vivido, nós precisamos nos permanecer fiéis naquilo que nós conhecemos da palavra do Senhor. E justamente para esse mês, nós jovens vamos estudar, né, no GEMPA, os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel. Porque Daniel, se a gente pensar na história dele, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram justamente essas pessoas que viveram totalmente o oposto daquilo que o ambiente que eles estavam pedia. Eles foram tirados da terra deles, eles tinham uma cultura, eles tinham uma forma de pensar, eles tinham uma crença, eles tinham posicionamentos e eles foram retirados desse ambiente, porque é muito fácil cultivar tudo isso dentro de um ambiente propício para isso, mas quando você é retirado desse ambiente, você viver ainda tudo que você acredita, a sua fé, os seus ideais, ainda em um ambiente muito diferente daquilo que era antes, é muito mais difícil. Se você chegar, eles estavam lá na corte de Nabucodonosor e eles precisaram se manter firmes diante daquilo que eles acreditaram. Eles precisaram ser fiéis ao Senhor, mesmo diante da morte, que eles estiveram diante da morte, mas mesmo assim, eles permaneceram firmes naquilo que eles acreditavam no Senhor. Então, não é porque o mundo está dizendo, olha, o que vocês pensam hoje é totalmente aleatório, olha, o que vocês são um bando de alienados, tudo isso que vocês acreditam não tem nada a ver. Mas nós precisamos permanecer firmes. Permanecer firmes assim como Daniel permaneceu, mesmo sendo jogado na cova dos leões, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, independente deles terem sido jogados na fornalha, eles permaneceram firmes naquilo que o Senhor tinha dito para eles. Assim também como José. José, ele é um outro exemplo que nós temos de um homem que, mesmo distante da sua cultura, mesmo distante dos princípios que o pai dele ensinou a ele, mesmo distante de todos os aprendizados que o pai dele ensinou ao longo da vida dele, ele conseguiu permanecer dentro do Egito, crendo naquilo que o Senhor tinha dito, crendo nas promessas do Senhor e confiando em Deus. E nós aqui na terra precisamos ser esses remanescentes, que mesmo contra o mundo, que mesmo contra todas as coisas, precisamos resistir, porque a nossa cultura não é a cultura do mundo, porque os nossos princípios não são os princípios do mundo, porque o nosso modo de pensar não é o modo de pensar do mundo. E aí chega muitos momentos que a gente se depara com alguns conflitos. Poxa, será que eu deveria falar isso? Poxa, será que eu deveria me posicionar dessa forma? Poxa, será que eu posso fazer isso? Mas isso que você quer fazer está de acordo com aquilo que a Bíblia diz? Aquilo que você quer se posicionar está de acordo com aquilo que está na palavra do Senhor? Nosso manual de vida é a palavra. E antes de qualquer coisa, nós precisamos nos guiar por ela. E qual seria, né, eu fiquei pensando sobre isso, qual seria, então, esse perfil, essa pessoa que é um remanescente? Quem é essa pessoa? Se nós precisamos ser esses remanescentes, como nós devemos nos posicionar? O que é que nós devemos fazer? E se a gente abrir lá em Mateus... Mateus 5,13. Todos acharam? Amém? Mateus 5,13 fala assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor... Deixa eu levantar aqui, para enxergar melhor. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez?
será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível acender uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos a vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. A gente, às vezes, tem uma dificuldade de destoar do ambiente, né? Como assim? Normalmente, quando a gente está em um lugar, a nossa tendência, né, a não ser aquelas pessoas que gostam de chegar chegando e já dizer, mostrei para vir. Mas a maioria das pessoas preferem chegar como? Chegar de boa, chegar tranquilo, sem chamar muita atenção, chegar no ambiente, se misturar lá com a galera, falar sem chamar muita atenção. É o movimento natural que as pessoas fazem, né? Chegar nos locais sem chamar muita atenção, para ficar lá no meio da multidão, misturado com a galera, sem ser muito notado. Mas nós, enquanto cristãos, não é esse nosso posicionamento. A gente não tem que se disfarçar, a gente não tem que se esconder, a gente não tem que fingir que não é, sabe? E quando eu digo isso, eu não falo que a gente precisa botar uma placa e sair anunciando para as pessoas, ou procurando até confusão, briga, botando o dedo na cara, nada disso. Mas os nossos posicionamentos precisam se diferenciar das outras pessoas. As nossas atitudes precisam ser diferentes das outras pessoas. Qual o sentido, então, de nós sermos cristãos, se a gente é igual às pessoas do mundo, se nós temos os mesmos comportamentos, se nós temos as mesmas formas de pensar, o mesmo linguajar, o mesmo vestir? Qual o sentido de tudo isso, se a gente não se diferencia em nada das pessoas que estão no mundo? Se a gente é igual a eles, se está tudo igual, a gente vai só para o mundo e fica lá. Não faz sentido nada disso. Mas nós, nos locais onde nós estivermos, nós precisamos ter a cara, nós precisamos transparecer Cristo em nossas vidas. Nós não podemos chegar e simplesmente, eu quero chegar lá e falar o que Rebeca fala. Não. Rebeca é Cristo em todos os locais que ela estiver. Rebeca é semelhança de Cristo em todos os ambientes que ela estiver. Não existe uma Rebeca dentro da igreja, que é muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja, porque todo mundo, na verdade, todo mundo dentro da igreja é crente. Se a gente perguntar aqui, glória a Deus, quem não é, a gente não tem um que não diga. Mas lá fora, no trabalho, na faculdade, na escola, nas nossas relações sociais fora do nosso ambiente da igreja, aí sim é que a gente deve ter o nosso posicionamento de cristão. Fora dentro da igreja, é muito mais difícil a gente permanecer firme aos nossos princípios, porque às vezes a gente quer se misturar à multidão, às vezes a gente não quer ser aquela pessoa do contra, para dizer, poxa, eu não concordo com esse pensamento. Não, você quer, beleza, pode ir lá, seguir seu caminho, eu sigo o meu, porque eu sou essa pessoa e eu penso dessa forma. E nós temos chegado em um tempo, cada dia mais, que a gente vai precisar se posicionar e dizer, olha, eu realmente não concordo. Se você quer fazer dessa forma, não tem problema, você pode fazer dessa forma, mas eu vou seguir dessa forma, vou ensinar os meus filhos dessa forma, e toda a minha família vai viver dessa forma. Porque, gente, a cada dia que passa, o mundo ele não está preocupado com a nossa opinião, não. Eles querem que a gente engula, que a gente aceite, que a gente respeite, que a gente... Mas, e quanto aos nossos posicionamentos, a gente abre mão para dizer, ok, não vou brigar não, não vou discutir. Ok, gente, não vamos brigar, não vamos discutir, mas não vamos abrir mão daquilo que nós acreditamos em Deus. Não vamos abrir mão daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não vamos abrir mão da nossa vida em Deus por conta do que o mundo tem oferecido. Então, o cristão ele tem que realmente destoar.
o crente ele vai destoar daquele ambiente. Ele não vai ser igual ao ambiente, ele não vai passar despercebido no ambiente. E não é porque ele levantou plaquinha nem bandeira, não. É porque o posicionamento nosso deve falar por nós. As nossas atitudes, o nosso agir diante das situações devem falar por nós. Porque quando a gente age, a gente deve agir como Cristo agiria em nosso lugar, em nossa situação, não como a gente agiria. Então, o cristão ele não vai passar despercebido. O remanescente, ele vai destoar do ambiente. Sabe o que eu acho muito interessante? São pessoas que saem dos seus países e conseguem manter a sua cultura, sabe? Pessoas que vêm para um país totalmente diferente e acabam conseguindo manter isso. E eu acho muito massa os asiáticos, que eles conseguem fazer muito isso. Principalmente quando eles se reúnem, né, em colônias, em grupos, eles conseguem muito fazer isso, preservar a identidade da cultura deles. E a gente vê alguns aqui em Salvador, né, a gente vê na Avenida 7, quando a gente vai ali naquelas lojas, tem umas lojas que são de chineses, você já vê, quando você vê o asiático, ele está falando com a família dele na mesma língua que é do país deles. Eles têm esse cuidado de preservar isso. Não, meu filho, eu ensino em casa o idioma da minha terra natal. Normalmente, né, a maioria das vezes, uma família de asiáticos, quando a gente vê, a família toda sabe falar a língua natal deles, porque eles cultivam isso em casa. Eles respeitam as regras que eles tinham no país deles, às vezes dentro da casa deles, porque isso é uma forma deles manterem a cultura deles. E quando a gente vê, às vezes, essas colônias, né, às vezes de coreanos, de chineses, japoneses, a gente vê como eles conseguem manter a cultura deles quando eles estão juntos. E a gente sabe que é difícil isso. Eles saíram de um país que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. É uma cultura muito distante. E mesmo assim eles conseguirem preservar, nossa, é se manter muito fiel aos princípios dele, se manter muito fiel a como eles pensam. Imagine nós, quanto cristãos, estarmos aqui na terra, nesse mundo, e permanecermos fiéis àquilo que o Senhor tem dito, permanecermos fiéis à palavra do Senhor. É assim que a gente tem que fazer. Na nossa casa, com os filhos, na nossa casa, com as nossas famílias, a gente preservar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Olha, lá é assim, mas aqui acontece dessa forma. No mundo pode até, mas meu amigo vai, seu amigo não é você. Minha mãe já dizia isso, mas todo mundo, você não é todo mundo. Então, no mundo pode estar caindo um canivete, mas dentro da sua casa, dentro das nossas famílias, deve permanecer aquilo que está na palavra. E é para destoar, gente, não tem como. Tá? É uma realidade meio dura assim, para a gente, que a gente quer ser cristão e quer, não, eu vou ser aqui igualzinho a todo mundo. Não, gente, o cristão ele vai ser de fato diferente, ele vai destoar do ambiente, porque nós não pensamos igual ao mundo, nós não agimos como o mundo age. Nós não devemos. Se você está lá no meio do seu ambiente de trabalho, no meio da sua faculdade, e você está lá, que nem meu tio Carlos antigamente chamava de crente ninja, crente que você jogava o pozinho e pá, desaparecia, ninguém via, ninguém nem sabia quem era. Sabe, não é esse tipo de crente que é para a gente ser. Aquele crente agente secreto, é esse nome que ele dava. Crente agente secreto, gente, não é para a gente ser esse tipo de cristão, que ninguém sabe de onde você é, o que é que você faz, que você é cristão, que absurdo. Não, eu sou cristão da porta da igreja para dentro de casa, misericórdia. Não, gente, o remanescente, ele destoa, porque a cultura dele é diferente, ele é de uma outra nacionalidade, a língua dele é diferente. A cultura, as crenças do remanescente é diferente do mundo que nós vivemos. Então, a gente vai destoar, de fato, porque nós estamos aqui como passageiros, nós não somos desse mundo. Então, a gente não tem como ter a mesma cultura, não tem como termos os mesmos hábitos, as mesmas formas de pensar. Então, realmente, a gente vai acabar destoando do ambiente. Amém?
um outro aspecto, uma outra característica do remanescente está lá, a gente vê lá, em Mateus 5 ainda, 43. Vocês ouviram, todos acharam? Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto para os maus quanto para os bons, e faz chover tanto para os justos quanto para os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentis fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai que está no céu. Aí é um negócio que começa a ficar outro negócio que começa a ficar difícil. É muito fácil a gente amar as pessoas que amam a gente. É muito fácil a gente conviver e querer estar perto, né? Orar pelaquela pessoa, orar pelo irmãozinho que a gente gosta, que a gente está perto, para o nosso amigo. Às vezes a gente já até diz, poxa, fulaninho, eu vou estar orando, aquela necessidade que ele está passando, aquela dificuldade, vou orar por ele. Mas e aquelas pessoas que justamente fazem o contrário? Aquelas pessoas que nitidamente não gostam da gente, aquelas pessoas que simplesmente fala até mal de graça, sem motivo, procura intriga sem justificativa. Essas pessoas, de vez você dizer assim, nossa, vou orar para Deus me ter misericórdia. A gente ora, Deus, eu vou orar para Deus derramar logo uma bola de fogo naquela pessoa para me deixar em paz, porque não é possível, não. A gente pensa logo assim, porque a gente quer logo distância. Mas, às vezes, a gente precisa ter uma postura diferente. Eu sempre conto isso para os jovens, que lá em casa, a gente passou por uma experiência que a gente morou, né, em uma casa, quando a gente morava, uma casa que a gente morou de aluguel, e a gente morou nessa casa embaixo, a gente morava em cima, embaixo tinha uma família que, gente, foi uma luta, foi um ano de som alto. O povo botava som e a janela, né, o vidro da porta da varanda tremia o final de semana todo, trem. Ficou até 1h da manhã, a gente querendo dormir, não tinha como dormir, tinha que ficar esperando a vontade deles terminarem a festa para a gente poder dormir, para a gente poder descansar. No dia que a gente foi falar, pedir para baixar o som, misericórdia, foi esse o dia que a gente se arrependeu, a gente disse, meu Deus, antes tivesse ficado calado, antes não tivesse dito nada, porque era muito melhor. E a gente falava, Deus, por quê, Pai? Por que a gente está passando por isso, Pai? Por que, Deus, isso logo com a gente que está acontecendo essa situação? Todos os finais de semana. E aí a gente começou a orar, minha mãe começou a orar, eu só queria orar para quebrar o sonho, eu vou confessar logo para vocês. Eu só queria orar para quebrar o sonho. Eu orava, meu Deus, Senhor, por que esse sonho ainda não quebrou, meu Pai? Eu não orei o suficiente para esse sonho quebrar, não é possível, meu Pai. O que é que está acontecendo? E minha mãe disse, não, tem alguma coisa errada, vamos orar. E minha mãe começou a orar por aquela família, e depois de um tempo eles acabaram se mudando de lá, né? 1 ano depois eles se mudaram. E o mais interessante é que, um tempo depois, a gente recebeu a notícia que a mãe daqueles jovens, né, que moravam ali tinha se convertido. E a gente falou assim, poxa, a gente não sabe qual era o propósito do Senhor na vida dela. Ela passou por alguma série de problemas, né? E depois ela acabou falecendo de câncer, não foi? Mas ela faleceu com Jesus, com Cristo. E assim a gente fala, poxa, a gente não sabe o que é que Deus queria com tudo isso. A gente acredita, né, que Deus acabou usando a gente para orar de fato por aquela família, por mais que tivesse sido extremamente incômodo, gente, porque é uma coisa horrível, é extremamente incômodo. Mas a gente acabou orando pelaquela família, orando por aquelas pessoas, e a gente recebeu a notícia de que
delas faleceu com Cristo, é uma notícia maravilhosa. Então, às vezes, a gente fazer isso, é muito difícil a gente fazer esse tipo de raciocínio, né? Dizer, não, velho, tem alguma coisa errada, eu não vou orar para o som dele não quebrar, não vou mais orar para eles se mudarem daqui, não vou orar para chover e a festa deles não rolar. Vamos orar diferente, vamos fazer uma oração diferente para a vida deles. Vamos ver, então, o que é que a gente pode fazer. Então, a nossa vai da gente querer fazer uma oração logo para se livrar da pessoa, querer fazer ter uma atitude para dizer, nossa, fique lá longe de mim, não quero contar com você. Mas, às vezes, Deus ele está nos dando oportunidades para que pessoas aceitem a Jesus, para que pessoas se aproximem de Deus, para que pessoas conheçam a palavra de Deus. E quando as pessoas, muitas vezes, quando as pessoas que dão só ódio, dão só retaliação, violência, agressão, vem uma postura de nós, justamente contrário, quando a gente deveria retribuir, às vezes, com esse mesmo ódio, com esse mesmo rancor, com esse mesmo desprezo, a gente retribuir com o amor de Cristo, retribuir com a oração do Senhor, retribuir com bênçãos de Deus na vida, é uma forma da gente mostrar que nós somos diferentes do que o mundo é. Porque o mundo ele prega o contrário. O mundo ele já diz isso, assim como a gente viu aqui. O mundo ele já diz, é normal. Não faz sentido uma pessoa me odiar e eu querer amar essa pessoa. Não faz sentido essa pessoa me agredir e eu dizer, está perdoado, está tudo bem entre a gente. Não é isso que o mundo prega. O mundo prega justamente o contrário. Mas nós, enquanto servos de Deus, nós, enquanto remanescentes do Senhor, precisamos ter uma postura diferente. Enquanto você receber ódio, desprezo, você tem que retribuir com amor. Gente, é uma loucura, e eu estou falando isso, não é que é fácil, não. Eu digo, porque eu também passei isso na pele, eu só queria que o som quebrasse. É uma atitude difícil mesmo, mas nós precisamos exercitar o caráter de Cristo em nossas vidas. Amém? E tem uma outra característica do remanescente que é importante. Está lá em Tiago 3. Tiago 3:6. Todos acharam? Amém? Tiago 3,6 fala assim: e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, e um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é incontrolável, é perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim a bênção e a maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. A língua é um negócio sério. A língua é... Quando eu leio essa passagem de Tiago, é engraçado porque é meio assustador como ele fala da língua. Ele diz, meu filho, esse negócio aí é um bicho peçonhento que praticamente devia pensar assim, ó, se livre desse negócio, porque essa língua aí não presta. Como a língua, como a nossa palavra, ela pode trazer vida a uma pessoa, mas ela também pode trazer morte. Como através do que a gente fala, a gente pode abençoar
uma pessoa, como a gente pode trazer maldição para ela. E nós, enquanto remanescentes, a nossa língua deve ser dominada por Deus. A nossa língua deve trazer, deve falar aquilo que Deus quer que a gente fale. A gente não é para... Nós, enquanto remanescentes, não faz sentido nós servimos a Deus, estar aqui louvando ao Senhor e chegar em casa, estar em casa com a família, xingando, falando um monte de palavrão, falando coisas horríveis, amaldiçoando os filhos, amaldiçoando os sobrinhos, a família, a 10ª geração. E quando chega na igreja, oh Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. A mesma boca que você louva ao Senhor, abençoe na sua casa. Leve bênção para a sua casa. Leve transformação para a sua casa. O cristão, ele não deve ter a língua dele não deve ser solta a migué, não. A nossa língua, ela precisa ser também dominada por Cristo. Ela precisa também servir a Deus. Não é só o nosso corpo e a língua faz o que quer, não. Nossa língua precisa servir a Deus também. Nós precisamos falar aquilo que vem de Deus. A nossa língua deve transmitir bênçãos e não maldição. Amém? Uma outra característica do remanescente é saber qual é a sua prioridade. O que é prioridade na vida da gente? Sabe? Às vezes, na nossa vida, a gente prioriza tanta coisa a gente faz, a gente se dedica ao longo da nossa vida, a gente se dedica ao trabalho, aos estudos, à escola, a gente passa anos estudando, depois que entra na faculdade, passa anos estudando na faculdade. As pessoas que vão para o trabalho querem ser excelentes profissionais, então se dedicam no trabalho, se dedicam ao emprego, mas, de fato, na nossa vida, o que é prioridade? O remanescente, ele sabe que a prioridade da nossa vida é Cristo. A prioridade da nossa vida é o Senhor. E aí a gente vê lá em Gênesis, eu ia abrir aqui, mas a gente não precisa, a gente conhece a história de Abraão. Se vocês quiserem ler depois, está lá em Gênesis 22. Tá? Se vocês quiserem dar uma lida, a gente vê como Abraão, ele renuncia a isso. Abraão, ele tinha uma promessa, Abraão, ele tinha um sonho que era de muito tempo da vida dele. O Senhor, ele faz essa promessa, meu querido, você vai ter o seu filho. Esse sonho, ó, eu vou te dar, eu vou realizar, e através desse filho vai vir uma geração gigantesca aí para a sua vida. Não vai nem contar, vai ser como estrelas no céu, areia do mar. É uma galera gigante aí que você nem vai poder contar. Mas, no momento em que o Senhor chegou para Abraão e disse assim: é isso de mais precioso que você tem? É isso de mais importante que você tem? Então me dê aí. Me dê isso aí que você tem de mais importante. Me dê isso aí que é prioridade para você? Não, me dê. Eu quero isso. Abraão, se vocês lerem o versículo Gênesis 22, você vai ver que Abraão, ele não questiona. Abraão, ele não fala, por que, Senhor? O Senhor está me pedindo, meu precioso Deus. Abraão, ele levanta e vai. Vai levar o filho dele em sacrifício, como o Senhor lhe havia pedido. Abraão, ele nem pisca o olho para pensar, não vou fazer, vou fugir dos olhos do Senhor, vou pegar meu filho e minha família e vou fugir. Abraão, ele não pensa isso, ele vai e entrega aquilo que ele tem de mais precioso. E o que é que na nossa vida, às vezes a gente tem dado o lugar que é de Deus, a gente tem colocado isso na vida da gente? O que é que de prioridade tem sido tão mais importante que Deus na vida da gente, que a gente tem dado esse lugar, esse pódio mais alto de nossas vidas? O remanescente, ele sabe que aquilo que mais importa, aquilo que é mais importante na vida dele é priorizar o Senhor. E priorizar o Senhor, a gente não fala de só estar aqui na igreja. A igreja é uma bênção, é comunhão, a gente tem visto nessa pandemia como é importante estar na igreja, mas a gente prioriza o Senhor quando a gente está no nosso quarto, na nossa casa em oração. A gente prioriza o Senhor quando a gente dedica tempo no nosso relacionamento com Ele. A gente prioriza o Senhor quando a gente realmente sabe
dizer, não, poxa, eu queria ir para tal lugar hoje, mas eu vou priorizar estar na presença do Senhor. Poxa, poderia até hoje, sei lá, um domingo de noite, poderia nem estar aqui vindo para esse culto hoje. Vou para uma festa, para um aniversário, mas, poxa, eu vou priorizar o Senhor essa noite. E o remanescente, ele sabe aquilo que é prioridade para a vida dele. O remanescente sabe que ele só está aqui de passagem, então tem coisas que são importantes para ele fazer. A gente está aqui, gente, só por um tempo. E se a gente pensar, a gente não está aqui só por um tempo porque Jesus está voltando. Vamos supor que Jesus volte só, a gente não sabe, eu creio que esteja breve, mas vamos supor que seja daqui a 100 anos. Ninguém vai estar vivo daqui a 100 anos. A gente vai morrer de qualquer forma e a gente vai prestar contas ao Senhor de todas as nossas vidas. De qualquer sorte, como dizem, né? De qualquer sorte, estamos aqui como passageiros. Estamos aqui por um tempo muito breve e determinado. E o que é de importante para a vida da gente, realmente? O que é que a gente tem gastado o tempo da gente? O que é que a gente tem feito com tudo isso? Sabe? Quando a gente olhar para trás e ver os anos, nossa vida, tudo que a gente fez e construiu, o que é que a gente vai ver? O que é que nós vamos enxergar? Ver que a gente, às vezes, passou tantos anos de nossa vida dedicando o tempo a só coisas passageiras que não vão levar a gente a lugar algum, ou a gente dedicou o nosso tempo a coisas que, de fato, nos aproximaram de Deus, de fato, hoje a gente está mais próximo do Senhor. Se você parar e pensar, eu sempre penso nisso. Quando eu era adolescente aqui na igreja, muitas pessoas de quando eu era adolescente não estão mais aqui. Algumas que estão congregando em outras igrejas, foram morar em outros estados, em outras cidades, mas muitas pessoas se afastaram de Cristo. Se você fazer essa análise na sua vida, de quantas pessoas você conheceu na sua adolescência, na sua infância, na sua vida cristã, no momento que você teve, quantas pessoas se afastaram? Porque é muito fácil, gente, para a gente estar aqui, é uma luta, a gente está aqui, Deus, me ajuda, Pai, me sustenta todo dia. Mas para sair, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Não tem dificuldade para a gente ir lá para fora. Ao contrário, é muito mais fácil. Então, nós estamos aqui de passagem. E qual é a prioridade que nós temos dado, de fato, para aquilo que verdadeiramente importa? E quando eu digo isso, eu não falo que a gente precisa todo mundo largar a vida e vamos servir a missões e vamos viajar o mundo. Não, mas a gente olhar para trás e você vê que o testemunho que você deu dentro da sua casa fez com que a sua família se convertesse, fez com que as pessoas da sua família vissem Cristo na sua vida e elas se aproximaram de Deus através disso. Aquele amigo querido que você tem uma consideração muito grande, você olhar para trás e dizer, poxa, glória a Deus, velho, fulano veio para Cristo, eu orei, eu clamei por ele, e isso foi bênção, isso é uma bênção. Pessoas que você tem orado no seu ambiente de trabalho, pessoas que você tem pedido a Deus pela vida deles. Sabe? Às vezes é aqui, no nosso ambiente, no nosso dia a dia, nas pessoas que a gente convive, a gente olhar para trás e ver, poxa, de fato, não é sobre estar no púlpito, não é sobre viajar o mundo, não é sobre estar dançando, estar com o microfone aqui na frente, não é sobre nada disso. É sobre, nossa, glória a Deus, eu estou aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É sobre glória a Deus, Senhor, a minha casa serve ao Senhor. É sobre glória a Deus, meu avô, minha avó, minha mãe faleceu com Cristo, meu vizinho recebeu o Teu amor. Meu parente do interior que eu clamava e orava recebeu o Senhor. É sobre, gente, relacionamento com Deus. É sobre vidas receberem a Jesus. É sobre estarmos mais perto de Deus. Quando a gente olhar para trás na vida da gente, a gente consegue fazer essa autoanálise de, nossa, glória a Deus, eu tenho caminhado com Cristo. Não tem sido fácil, gente, porque de fato não é. Mas o Senhor tem estado comigo. Amém? E o remanescente, ele é prudente. O remanescente, ele é prudente. Ele não, a gente vê lá em Mateus 25,
quando o Senhor ele fala da parábola das 10 virgens, que tem as 5 prudentes e as 5 tolas. As prudentes, elas estão lá com os olhos delas suficiente para esperar o noivo, e as tolas, elas não têm olho suficiente. Quando o noivo chega, elas não estão preparadas. Nós precisamos estar preparadas para a vinda do noivo. Nós precisamos nos preparar para a vinda do noivo. Sabe? Jesus ele está voltando, a gente tem visto todos os dias os sinais, o Senhor ele tem nos mostrado, falando com a gente, que ele está voltando. E nós precisamos ser as noivas prudentes, as virgens prudentes, que estão esperando o Senhor, que têm se preparado, que têm se aproximado de Deus, que têm vivido uma vida de retidão, uma vida de santidade com o Senhor, para quando o noivo de fato chegar, nós estarmos com ele celebrando. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Quero dizer que só Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, Pai, de todo louvor e exaltação. Quero dizer, Pai, que sem Ti, Deus, nós não somos nada. Quero dizer, Senhor, que nós precisamos do Teu amor, nós precisamos de Ti em nossas vidas, Pai. Quero te pedir, Senhor, que prepara-nos, Senhor, para a Tua vinda. Prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, Senhor, para a Tua vinda, para que cada dia nossos corações estejam contritos contigo, para que a cada dia os nossos pensamentos sejam pensamentos iguais aos Teus, para que o nosso posicionamento seja o posicionamento de Cristo, para que nossa vida seja verdadeiramente uma vida de santidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos dá entendimento, Pai, nos dá entendimento da Tua palavra, nos dá entendimento, Pai, daquilo que o Senhor quer de fato para as nossas vidas, que nós não vivamos mais em nós mesmos, mas que possamos viver em Ti, Pai, viver as Tuas vontades e os Teus desejos para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.